daquele plano emergencial, porque o plano foi considerado positivo, mas ainda falta a regulamentação dos detalhes, taxa de juros, o funcionamento do programa, etc., para que os empresários tenham acesso a esse programa que vai ser um respiro aí no curto prazo. Volto com você, Thaís. Obrigada, Juliana Rosa. Aliás, a Juliana Rosa, hein, que hoje vai lançar o livro de Galinha Gavião, como impulsionar o voo da economia brasileira, é o que a gente quer saber. Como fazer com que a gente decole mesmo, em vez de ficar indo e voltando, não é? Ela estará hoje na livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, a partir das 7 da noite. Então, se você quiser conferir, dá um abraço na Juliana, comprar o livro, é só passar pela Livraria da Vila do Shopping Iguatemi, a partir das 7 da noite, do JK Iguatemi, hein? Que são dois. Esse lançamento aqui é na Livraria da Vila do JK Iguatemi. 9h56. Para falarmos de esporte, o Ricardo Capriotti, cheio de assunto na rodada do fim de semana, né, Capri? Bom dia. Oi, Thaís, bom dia a você, a todo mundo que está conosco. Você acha que tá ruim aí pro Corinthians, né? Anda reclamando Podia ser pior, né? do Corinthians. Então, podia ser uma segunda-feira, né? Que 6-0 seria um resultado que você ia estar reclamando agora. E pro Vasco, né, Capri, que vamos combinar, não tá com essa bola toda, né? O Vasco é um time que está ali muito próximo do Santos, são times que lutam contra o rebaixamento. Então, a goleada que o Vasco aplicou no Santos ontem por 6-0 deixou marcas muito profundas e negativas, não só no time, não só no elenco, nos jogadores dentro de campo, mas também fora dele, né? E o grande vilão disso tudo acabou sendo o técnico Kleber Xavier, que depois do jogo foi demitido. Ainda no vestiário do Morumbi, o executivo de futebol do Santos Futebol Clube acabou demitindo no estádio o Kleber Xavier. E depois da partida também, rapidamente, deixando o estádio do Morumbi, Neymar falou. Neymar foi um dos grandes nomes dessa derrota santista, mas não pelo que ele fez em campo, mas pelo que ele fez já com a bola parada. Depois do jogo ele chorou muito, foi consolado pelo técnico Fernando Diniz, não aceitou o consolo dos companheiros ainda no gramado ali do estádio Cícero Pompeu de Toledo, e aos prantos ele deixou o campo e depois, já de banho tomado, deixando o estádio Cícero Pompeu de Toledo, ele deu uma resposta aos jornalistas, vamos ouvi-lo. Tem que explicar a nossa atitude dentro de campo, que resumindo tudo, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, tem que ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos dentro de campo, acho que não precisa nem apresentar quarta-feira. Bem, o Santos volta. Essa foi a declaração dele, mas só essa, né? Não falou mais nada, só isso e depois saiu andando. O Santos volta agora a ficar pertinho da zona da degola, viu, Thaís? 21 pontos em 19 jogos. O primeiro time da zona do rebaixamento é o Vitória, que tem 19 pontos, ou seja, só 2 pontos a menos do que o Santos Futebol Clube, que está em busca de um treinador. E não vai ter vida fácil, porque quando o Kleber Xavier aceitou dirigir o Santos, técnicos importantes já haviam recusado a posição. Imagine que agora, nessa situação, é ainda mais difícil. Mas Tite e Jorge Sampaoli são os nomes que surgem aí, que disparam como a preferência da diretoria santista para comandar a equipe no restante da temporada e tirar o time dessa situação bem desconfortável. Agora, quem se deu bem ontem foi o Palmeiras, hein? Foi ao Rio de Janeiro, no Newton Santos, no Engenhão, venceu o Botafogo por 1-0 e colou mais uma vez lá na frente, na tabela de classificação, no líder Flamengo, que ontem venceu o Internacional em Porto Alegre por 3-1. O Flamengo tem 43 pontos em 19 jogos e o Palmeiras agora é o vice-líder com 39 pontos em 18 jogos. Só que o Palmeiras pode perder essa vice-liderança hoje, porque o Cruzeiro estará em ação às 8 da noite contra o Mirassol em Mirassol. E se vencer, o Cruzeiro volta a tomar a vice-liderança do Palmeiras. O Cruzeiro tem 37 pontos, pode ir a 40. Só que o Cruzeiro vai fazer hoje 20 partidas, vai completar 20 jogos essa noite e o Palmeiras tem 18 jogos disputados, ou seja, 2 a menos, pode em tese ultrapassar o Cruzeiro. Disso a gente vai falar amanhã, vai trazer mais informações dessa última partida da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e quem sabe já, não é, Thaís? Com o novo técnico do Santos, a gente vai monitorar aí essa segunda-feira que vai ser muito importante
na Vila Belmiro. Uma ótima semana a todos. Tem o Jornal Gente, fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia, uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente, que amanhã estará de volta às 8 da manhã, na onda do rádio, com a programação da Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. O Jornal Gente, que tem Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota, Thaís Freitas, o Ricardo Capriotti e o time de jornalismo e muita informação, com todas as nossas equipes a postos a partir de agora, para você não perder nada de importante neste 18 de agosto de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Rádio Bandeirantes Campinas está no aplicativo Band Play. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com.br e tem os nossos bastidores com imagens na transmissão já iniciada em nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Canal que já tem mais de 56.100 inscritos e você também pode fazer parte desta comunidade. Se já tem sua conta no Google, no YouTube, é só se inscrever. Gratuitamente você pode receber ao vivo a notificação de cada novo programa iniciado aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica a cargo do Danilo Capucci e a coordenação técnica do Gil Kleber. Uma manhã para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas de Campinas com informações importantes para a gente começar o dia. Atenção você que trafega pelo corredor Dom Pedro I. Um acidente entre 5 veículos causa interdição na pista marginal sul da Dom Pedro, na altura do quilômetro 143. Motorista que trafega pelo trecho encontra o trânsito lento, evite o acesso à marginal, priorize, se precisar passar nesse momento pela Dom Pedro, pela marginal da pista expressa ou pela pista principal. A marginal é onde se encontra esse acidente, que ainda não há registro de pessoas feridas. A concessionária está atendendo agora. Colisão entre 5 veículos, a gente sempre fica aflito, preocupado, e tendo atualização ainda ao longo dessa edição do Manhã Bandeirantes, nós vamos contar para você, não apenas como orientação de trânsito, mas principalmente sobre a atenção a essas pessoas que ali estão sendo, neste momento, acompanhadas de perto, tanto por socorristas quanto pela equipe de sinalização de trânsito da concessionária. Para o motorista que trafega no sistema Anhanguera Bandeirantes, manhã com trânsito considerado normal para o horário. O motorista só enfrenta dificuldade na chegada à cidade de São Paulo pela rodovia Anhanguera, entre o quilômetro 12 e o quilômetro 11,
mas tem aquele trecho com lentidão em Jundiaí do KM61 ao quilômetro 60. Já na rodovia dos Bandeirantes, o motorista segue com tranquilidade até chegar à capital quando encara o reflexo da lentidão nas marginais. Na direção contrária, o motorista faz boa viagem em sentido interior, tanto pela rodovia Anhanguera quanto pela rodovia dos Bandeirantes. Quem trafega pelas principais avenidas de Campinas deve ficar atento ao novo monitoramento que começa a valer hoje com os radares espalhados pela cidade de Campinas. Segundo a INDEC, uma medida adotada para a segurança viária e evitar ocorrências como acidentes de trânsito, congestionamentos relacionados à circulação irregular de veículos, alguns transportes pesados, veículos de carga que não podem circular em algumas áreas restritas e que agora passam a ter uma fiscalização por câmeras do Sincamp, que também tem essa nova atuação. A fiscalização será feita a partir de equipamentos que já estão instalados. Então não tem radar novo. O radar é que passa a fazer uma nova função. Atenção para os pontos. Avenida Prestes Maia, sentido bairro Centro, um pouco antes da Avenida Prefeito Faria Lima. O outro equipamento está na Avenida Brasil, no sentido bairro Centro, na altura da Avenida Barão de Itapura. Vão ser autuados veículos com comprimento acima de 6,30 metros, que estejam circulando nos horários de restrição e não tenham autorização de circulação válida pelo sistema Observa da INDEC. Os locais onde os equipamentos estão posicionados antecedem pontos da área interna do Anel de Integração Engenheiro Rebouças. Ali a restrição de circulação. Placas de sinalização instaladas pela INDEC indicam a presença de fiscalização eletrônica e a proibição de circulação de veículos de carga com comprimento acima de 6,3 metros, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 horas da noite. E aos sábados, das 6 da manhã às 2 horas da tarde. Os dois pontos já são utilizados pela fiscalização de veículos convencionais em relação à velocidade permitida. Então o radar de velocidade agora vai também identificar caminhões com mais de 6,3 metros de comprimento que não estejam cumprindo o horário determinado pela Prefeitura de Campinas com a restrição a esse tipo de transporte. Não houve ampliação do total de radares. Sabe quantos radares tem em Campinas? São 144 pontos. E assim como na fiscalização de trânsito, as imagens vão ser geradas por esses radares, registrando as placas dos veículos em situação irregular. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar e fazer qualquer tipo de transferência de produtos em horários não permitidos pela regulação é uma infração média sujeita a uma multa de R$ 130 e mais 4 pontos na carteira de habilitação. Lembrando que isso não é muralha digital, não é um trabalho para que as câmeras também tenham a capacidade de analisar placas de veículos roubados, furtados, mas é um avanço de um assunto que também está sendo discutido na Câmara Municipal de Campinas para tentar transformar em lei um projeto que em outras cidades bem menores do que Campinas já é realidade. Para você que trafega por Campinas pelos ônibus das linhas municipais, o transporte público em Campinas tem a partir de hoje 2 mudanças que passam a valer nesta segunda-feira. Mudança na linha 163 do Jardim Campos Elíseos e na linha 401 do Parque Jambeiro 2. Na linha 163, o atendimento vai ser transferido da estação BRS da João Jorge, Avenida João Jorge, ali próximo à Igreja Universal, para pontos localizados à direita também na Avenida João Jorge. No sentido centro, antes de chegar ao terminal central, os ônibus vão parar no ponto que vem antes da Rua 7 de Setembro. No sentido bairro, o ônibus da linha 163 vai parar no ponto que vem antes da Rua Doutor Salles de Oliveira. A alteração é relacionada ao tipo de veículo utilizado, já que Campinas tem uma renovação da frota e as características dos veículos mexem diretamente com o ponto onde eles devem também atender a população. A linha 401 terá o atendimento ampliado no sentido centro-bairro. A partir da Rua Ana Santina Ferreira, os ônibus passam a circular, a partir de hoje,
pelas ruas Francisco de Doni, Emílio Serra Otranto e Alcides Joveta, que é a marginal da rodovia Anhanguera. Na Alcides Joveta, haverá um novo ponto de parada criado especialmente para atender os polos industriais ali daquela região. Tem alguma dúvida com relação às mudanças? Isso mexeu diretamente com seu caminho para casa, a sua ida ao trabalho? Então conte pra gente pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493, o nosso canal de comunicação da Rádio Bandeirantes Campinas, para você mandar a sua informação, a sua prestação de serviços, a opinião dos assuntos que nós vamos tratar até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo com nossa área e todo o timaço de Carlos Batista para repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Rodada boa para os dois times de Campinas. Ponte Preta venceu Itabaiana por 1-0, garantiu a classificação antecipada à próxima fase. O Guarani, num jogo doido, venceu o ABC lá em Natal por 4-3, entrou no G8. Hoje vai dar aquela secada no Ipiranga de Erechim, que vai encarar o Botafogo da Paraíba. O Ipiranga, se vencer, tira o Guarani da zona de classificação, mas não tira o time nas últimas 2 rodadas da chance real de permanecer vivo na luta pelo acesso. E às 11h30, o que se repercute da Série C passa pelo microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, com os comentaristas, com os repórteres Pedro Piscinato, com o Breno Beretta, com opinião e com a sua participação nesta segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Segunda-feira em que os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 21 graus, num dia em que a mínima registrada na cidade foi de 13 e, por enquanto, 21 é a temperatura mais alta que nós tivemos até aqui às 10 horas e 12 minutos. O vento médio por Campinas na casa dos 11,5 km por hora, com a umidade relativa do ar mais alta do que nos últimos dias, 65,6%. Mas ela tende a cair conforme chegarmos próximo ao horário do almoço, conforme a tarde deixar o sol mais a pino e a temperatura também subir neste início de semana. A expectativa para hoje de que a gente tem ali pelo menos 25, 26 graus como temperatura máxima, em uma semana com promessa de virada de tempo. Vem aí um veranico no meio desta semana. A partir de quarta-feira, o estado de São Paulo deve registrar um período de calor atípico para o inverno. Fenômeno caracterizado por tempo seco e quente que pode durar de 3 a 5 dias. Então a gente vai ter de quarta até o final de semana uma sensação de estar no verão em pleno inverno brasileiro. Segundo a Defesa Civil, a previsão indica que uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico vai favorecer a entrada de ventos quentes que vêm das regiões norte e nordeste, mantendo o tempo aberto e ensolarado. A Defesa Civil alerta ainda que as condições previstas, como tempo seco, baixa umidade relativa do ar e calor acima da média, aumentam bastante o risco de queimadas. Incêndios que podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde, colocando vidas em risco ainda mais quando estão às margens de rodovias, o que compromete também a visibilidade do motorista. Durante a semana a gente vai acompanhando se essa sensação de calor realmente vai chegar com toda essa força ou se tem alguma promessa de virou na temperatura. Amanhã, Nath Luquez estará de volta das merecidas férias aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e ela também vai acompanhar bem de perto o trabalho dos meteorologistas para você não ficar perdida e saber como será esta semana de muita informação. 10h14, a nossa região recebeu nos últimos dias autoridades para diferentes eventos, mas que, de certa forma, trataram de assuntos muito parecidos. Claro, ele ainda está em pauta. Eu estou falando do tarifaço do presidente Donald Trump e também do impacto que isso tem para as empresas brasileiras e para a população como um todo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na região, na cidade de Iracemápolis, no lançamento de uma montadora
com a expectativa de cada vez mais estreitar a relação entre o comércio do Brasil e da China. É a fábrica chinesa GWM. Um evento que marcou o final de semana com a presença, o início, né, na sexta-feira mais precisamente, com a presença do presidente Lula, do vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, numa empresa que tem um investimento estimado em 4 bilhões de reais até o ano que vem e que engloba a abertura de uma fábrica na cidade de Iracemápolis. De 2027 a 2032, a expectativa da fabricante chinesa GWM é de um investimento na casa de 6 bilhões de reais. A empresa é a primeira habilitada no programa de mobilidade verde do governo federal para a produção de modelos híbridos plug-in no Brasil. A meta de produção com 60% de conteúdo nacional até o ano que vem. Durante o evento, o presidente Lula falou para uma plateia formada por funcionários da fábrica GWM, que é a sigla para Great Wall Motors, na planta adquirida da Mercedes-Benz em 2021, e ela já conta com cerca de 400 trabalhadores contratados e está preparada para produzir até 50 mil veículos por ano. Foco em modelos híbridos e sustentáveis. A montadora, ela prevê que a fábrica em Iracemápolis gere até o final deste ano mais 800 a 1.000 postos de trabalho. Então ele falou com os funcionários já contratados, falou também com autoridades de Iracemápolis e região e falou também para a imprensa. Afinal de contas, tudo que o presidente Lula fala em nível nacional e internacional, a gente sabe que gera uma repercussão. Ao citar o tarifaço, ele, podemos dizer que não trouxe nada assim tão novo para o discurso que a gente já vem acompanhando desde o início das ameaças feitas pelo presidente Donald Trump. Presidente Lula conosco também no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Nós estamos vivendo uma turbulência desnecessária. Então a ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar não é verdade. E eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não é um país rico. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China. Mas nós temos um povo que merece respeito. Um povo que tem orgulho de ser o que é. E um povo que só pode ser melhor se a gente tiver coragem de resistir às ofensas que fazem a nós. Para efeitos práticos, o Ministério das Relações Exteriores vai enviar hoje ao governo Donald Trump a resposta sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos. O documento será protocolado pela Embaixada Brasileira em Washington. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Segundo o Itamaraty, uma força-tarefa formada por vários grupos foi criada para elaborar a resposta do governo brasileiro. A investigação comercial ela é conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump anunciou a imposição dessa tarifa de 50% sobre uma parte dos produtos brasileiros vendidos no mercado americano, como, por exemplo, a carne bovina e o café. Outros produtos que estavam inicialmente taxados acabaram entrando numa lista de exceções. Estamos falando aí de cerca de 700 produtos. Semana passada, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma mensagem em uma rede social afirmando que o Brasil não vai desistir de negociar com os Estados Unidos. O Itamaraty acrescentou ainda que o país é bom em cultivar amizades e, nos bastidores, diplomatas afirmam que, apesar das conversas entre integrantes dos dois governos, as negociações não estão avançando. E é aí que entram as críticas a respeito da postura do Brasil. Hoje, por exemplo, vai ter a resposta da investigação sobre o PIX. Algumas tarifas chamadas de injustas e preferenciais, a aplicação de medidas anticorrupção cobradas pelo presidente Donald Trump,
a proteção da propriedade intelectual e a comercialização do etanol brasileiro. Isso tudo estará nessa lista da investigação com a resposta hoje do Itamaraty. Para o governador Tarcísio de Freitas, o que se teve até agora de esforço não é suficiente para a negociação com um parceiro comercial histórico. O governador falou sobre o assunto durante uma visita à cidade de Sorocaba. Vamos primeiro trazer a fala do governador Tarcísio sobre o tarifaço e, na sequência, a reportagem do Edilson Júnior sobre a visita do governador em um dia de festa em que Sorocaba comemorou 371 anos e demonstra também uma proximidade entre dois nomes fortes do Partido Republicanos, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Tarcísio de Freitas primeiro e, na sequência, Edilson Júnior. Precisa fazer força para chegar num acordo. A gente precisa mostrar, de fato, argumentos. A gente tem muitos argumentos. Existem empresas que estão sendo prejudicadas pelo tarifaço, que importam muito eletrônico, importam motores e que têm, no final das contas, balanço negativo com os Estados Unidos. A gente tem uma balança comercial extremamente deficitária. Eu acho que é necessário levar argumentos, mostrar que nós temos mais de 200 anos de relação, fazer sessões em algumas horas, porque a gente percebe como é que o Trump tem trabalhado com outros países. Então, o país cede aqui, o americano cede ali, e é assim que se constrói uma relação. A comemoração do aniversário de Sorocaba começou com o batismo de uma viatura Guarani usada pelo Exército, que ganhou o nome da cidade. Então, além de defender a nossa população sorocabana, nós estamos representados por um tanque de guerra como esse, a cidade de Sorocaba defendendo o nosso Brasil e a nossa liberdade. Governador Tarcísio de Freitas e secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite também participaram da entrega da nova sede do 1º Distrito Policial. A cidade também recebeu um novo batalhão da Polícia Militar e da Cabine Lilás para atender mulheres vítimas de violência. A nova estrutura da PM deve contar com um efetivo de 400 policiais até o final do ano. A unidade do batalhão aqui no Trujillo é provisória, até que seja entregue a sede definitiva no bairro Habiteto, que está atualmente em fase de licitação, com custo previsto de quase 6 milhões de reais. O secretário destacou que recursos apreendidos em operações policiais contra criminosos foram usados para modernizar a estrutura da Polícia Civil. Tirar dinheiro do crime, asfixiar financeiramente o que for identificado depois de trânsito julgado ou no acordo de não persecução penal, em parceria, grande parceria com o Ministério Público, a gente vai adquirir equipamentos, viaturas e até aeronaves daqui para frente, quando os recursos começarem a aumentar, para fortalecer o sistema de segurança pública. A implantação do serviço de resgate aeromédico com helicóptero Águia em Sorocaba, previsto para outubro, promete ajudar pacientes emergenciais. E a evacuação aeromédica, que vai passar a acontecer agora no Adib Jatelli. Então, os águias que já fazem o patrulhamento ostensivo vão poder também fazer a evacuação aeromédica. Então, é um conjunto de investimentos. E quando a gente pega a região, só na área da Secretaria da Segurança Pública, a gente está falando de investimento de mais de 40 milhões de reais. Esse, portanto, o governador Tarcísio de Freitas em visita a Sorocaba, encontro também com o prefeito Rodrigo Manga, nome cotado para uma disputa na eleição 2026, ou para o Senado Federal, ou para governador, ou para vice-governador, no jogo político das eleições para presidente, para governador, para senador, deputado estadual e deputado federal que nós teremos em outubro de 2026. Jogo esse que ganha uma carta agora oficial na disputa, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Nós vamos falar ainda sobre esse assunto. Tem reportagem sobre o evento que lançou oficialmente a candidatura de Romeu Zema à presidência da República pelo Partido Novo em 2026. As respostas da família Bolsonaro, principalmente dos filhos, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o deputado estadual, o deputado federal que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que não tem gostado das movimentações de governadores, inclusive de Tarcísio de Freitas, se lançando como pré-candidatos ou se colocando à disposição para a disputa presidencial do ano que vem. Daqui a pouco a gente traz mais sobre esse assunto. Mas para fechar o tema tarifaço, ele esteve em pauta ontem no Canal Livre, que recebeu José Pastore, especialista em mercado de trabalho. Canal Livre com perguntas que você vai ouvir, algumas delas, inclusive a participação dos jornalistas Rodolfo Schneider, de Fernando Mitre, também com a presença da Juliana Rosa
e que debateu a respeito desses primeiros dias com o impacto dos 50% para alguns setores, como carne, como café, e como o governo brasileiro, os governos estaduais estão lidando com isso. É o suficiente para garantir que o Brasil não vai perder empregos, não vai ter um impacto nas camadas mais pobres ou não? Não é o suficiente. Pedro, a participação do José Pastore, entrevistado do Canal Livre, que a gente separou um trecho para você ver e acompanhar no nosso canal do YouTube e nas ondas da Rádio Bandeirantes. Pelo que eu entendi, esse pacote de medidas aí, ele tem um ingrediente que é importante, que é a manutenção do emprego, não é? Isso é uma coisa que vai ajudar muito a população e a ordem social aqui entre nós. Ele dando uma ajuda para as empresas para elas poderem respirar e ter a oportunidade de encontrar novos mercados, não é? Isso é fundamental, a manutenção dos empregos. Pode demorar 3 meses, 6 meses, mas desde que a gente tenha um mecanismo de sustentação, como aquele que nós tivemos durante a pandemia. Nós conseguimos sustentar 10 milhões de empregos por um bom período com aquela ajuda do governo, né? Então eu sei que muitas vezes os economistas combatem essas ajudas, subsídios, mas num caso como esse, principalmente para os setores mais afetados, eu acredito que isso pode colaborar, sim. É excepcional. E aconteceu na pandemia e agora de novo, que é fundamental numa travessia que a gente não sabe, né, Mitter? Quanto tempo vai durar? Exatamente. E aí tem um outro problema. A questão fiscal já está na ordem do dia, já estão discutindo, né? O mercado, como sempre, já está preocupado com isso. A situação no tempo da pandemia é um pouco diferente de agora. O dinheiro que foi gasto na pandemia, e corretamente gasto, não sei se pode ser o mesmo agora. Talvez não haja essa condição. O problema é o seguinte, como compatibilizar a necessidade desse dinheiro, esses 30 bi chegam em boa hora, são necessários agora, talvez não sejam suficientes, como compatibilizar isso com a responsabilidade fiscal? Você não acha que tem um limite aí que pode ser, digamos, mais problemático do que foi no tempo da pandemia? A preocupação procede, Mitre, mas no tempo da pandemia parou tudo. Não tinha trabalho, as pessoas não podiam sair de casa. Hoje o mercado de trabalho está muito aquecido, oferecendo oportunidades para muita gente. Tanto que a taxa de desemprego está menos de 6%, 5,8%. Está faltando mão de obra hoje em dia, as empresas estão contratando, então tem essa diferença, que pode aliviar bastante esse efeito que você mencionou muito bem, que poderia preocupar muito o quadro social, né? Mas o mercado de trabalho brasileiro continua muito aquecido, muito aquecido. Professor, uma síntese dos prováveis efeitos do tarifaço no emprego. O senhor, pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que vai haver desemprego, evidentemente, mas não será uma coisa muito dramática, porque o Brasil tem 12% da sua exportação para os Estados Unidos e está reagindo, né? Mas há alguns setores que continuam aí dramáticos, né? Não tem dúvida. Apesar de não ser dramático no geral, setorialmente ela é dramática. Se pegar, por exemplo, principalmente o setor de frutas, as frutas estão lá na área, não vão ser colhidas. Então, aqueles que são coletadores de frutas, muitas empresas já estão dando férias, né? Esse é o prelúdio do desemprego. O que ela vai fazer com o catador que vai fazer a colheita? Pescado, né? Pescado. Vai tudo para os Estados Unidos. Madeira, que você mencionou, Rodolfo. Madeira, mesma coisa. Então, esses setores, eu acho que vão sofrer bastante. E tem coisas até dolorosas. Por exemplo, há pequenas empresas que são muito sofisticadas e por isso elas exportam. E muitas delas exportam só para os Estados Unidos. Nossa, tragédia. Uma coisa dramática, trágica isso aqui, não é? É verdade que elas não vão despedir milhões de empregados porque elas são empresas de 30, 40, 50, mas é um drama muito grande para elas poderem... O que fazer? Só a indenização de dispensa desses empregados, isso já é uma fábula de recursos. E não tem o poder de tamanho como a Embraer para ir lá negociar e tentar mudar, né? Então... Exatamente. A edição completa do Canal Livre com José Pastore, especialista em mercado de trabalho, você acompanha hoje às 11 da noite aqui na Rádio Bandeirantes, transmissão simultânea com a Band News TV.
ou a qualquer momento pelo aplicativo Band Play ou pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes e da Band Mais TV, do Grupo Bandeirantes, que é Band Jornalismo. Band Jornalismo, você clica ali no ao vivo, você vai ter a thumbzinha, a imagem do canal livre e ali você tem o programa na íntegra para assistir a qualquer horário do dia. Se preferir, 11 da noite hoje, a reapresentação aqui na Rádio Bandeirantes. 10h30 da manhã, depois do intervalo, Campinas tem 2 projetos protocolados na Câmara Municipal que falam sobre a proteção de crianças e adolescentes. Um no combate à cyberpedofilia e o outro que proíbe atividades que sexualizem crianças e adolescentes em eventos públicos e também nas salas de aula. A gente vai falar sobre esses projetos, a gente vai falar sobre a novidade na investigação do caso Ítalo Santos, o influenciador que foi preso no final da semana passada e que ainda está detido em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Hoje pode ter transferência e a gente vai saber o que a polícia está investigando e o que ainda falta colher de mais provas sobre o caso denunciado pelo youtuber Felca, que ganhou repercussão em todo o país. E tem reportagem também da Lucimere Ramalho, que conversou com uma psicóloga para falar sobre os impactos da adultização precoce na cabeça de uma criança ou de um adolescente. A sua participação sobre esse e outros assuntos é muito bem-vinda pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Continue conosco, Manhã Bandeirantes tem muita informação e prestação de serviços depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Manhã Bandeirantes. 10h34, de volta com Manhã Bandeirantes, trazendo informações que marcaram o final de semana também em Campinas e região. Olha essa história, um homem foi preso em flagrante por receptação depois que a Guarda Municipal localizou 2 motos roubadas na casa dele. Bairro Recanto do Sol 2, cidade de Campinas. Os GCMs foram informados por uma vítima
que ela tinha sido assaltada, mas que a moto tinha GPS como um rastreador para o veículo. E aí foi passando para os guardas municipais, primeiro como foi a abordagem, a rota de fuga que os 2 criminosos tiveram, então eles chegaram em 2, e as equipes começaram a seguir o sinal do GPS passado pela vítima. A moto estava escondida no quintal de uma casa e, além dessa moto, tinha uma outra que já estava parcialmente desmontada. As peças estavam em caixas de papelão e foram achadas também ferramentas. Na hora da abordagem, um desses suspeitos confessou que recebeu R$200 para guardar cada uma das motos. Então ele não teria participado do roubo, mas a casa dele era a garagem do crime para depois ser feito o desmanche. Os veículos foram identificados pelos números de chassi. Esse homem foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas e ficou à disposição da Justiça. Ele responde por receptação, que é estar com os produtos, os itens roubados ou furtados. E agora a investigação é para saber quem são os criminosos que assaltaram esse dono da motocicleta, quem participou também do outro crime e chegar à cadeia completa. Porque tem quem assalta, quem desmonta, quem vende o produto e, no final das contas, o cliente que, por hora enganado, por hora compra sabendo que se o preço de mercado está muito fora da realidade, alguma coisa errada tem com aquela peça. Uma outra ocorrência também marcada, essa já na madrugada, início de segunda-feira, um homem teve 90% do corpo queimado em um incêndio que atingiu uma casa na cidade de Sumaré. Foi no Jardim Piceno 1. As chamas começaram no final da madrugada, como eu disse, comecinho da manhã de hoje, e a vítima tentava se proteger na parte de trás da residência quando o fogo consumiu a fachada completa da casa e ele não conseguia sair pelo portão. O corpo de bombeiros foi acionado. A vítima, ela guarda muita coisa em casa. Tem entulho, tem roupa, tem madeira. Isso pode ter contribuído para agravar as chamas e espalhar ainda mais o fogo. Ainda há uma investigação em andamento sobre o que motivou o incêndio. Mas a pergunta mais importante, como é que está esse rapaz? Ele foi socorrido pelo SAMU, estava consciente, teve queimaduras graves pelo corpo e lesões nas vias respiratórias, por inalar muita fumaça e pela dificuldade mesmo de sair daquele imóvel. Atendido, encaminhado ao hospital e ainda sem atualização de saúde, do estado de saúde dele. Nesta manhã, nossa torcida pela pronta recuperação e o acompanhamento das investigações que estão apenas começando. 10 horas e mais 37 minutos. Deixa eu fazer um primeiro giro de participação aqui dos nossos ouvintes, já aproveitando a chegada dele nos nossos estúdios. Walter Sena, muito bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Bom dia, Heitor, bom dia a todos, ótima segunda para nós. Agradecendo a participação do Ronaldo Selmi. Ronaldo tá mandando mensagem aqui também para o Carlos Henrique, vou deixar aqui aberta para depois ele também ter este teu contato. Ronaldo, agradecendo ao Joel, final do telefone 8496, todas as manhãs acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes. O Edivalmir Massa, bom dia para você, Edivalmir. Estou ansioso pelas temperaturas altas para voltar a ouvir o noticiário com o que ele chama de ecochatos falando do aquecimento global. Estou com saudade dessas narrativas. Não é narrativa, é ciência, Edivalmir, mas a opinião está aí, a sua mensagem está também contribuindo para o nosso Manhã Bandeirantes e compartilhada com os nossos ouvintes. A mensagem de áudio, temos também a participação do nosso ouvinte nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, Oi. Falando um pouquinho dessa matéria que você está exibindo aí, né? Das alturas dos caminhões lá, que os radares vão começar a multar. Bom, eu só fico pensando, aquela pessoa, aquele caminhoneiro, do outro lado do país, cara. Sabe do outro lado do país? Que não conhece essa legislação aqui em Campinas, o coitado vai passar e vai tomar um monte de multas aí. Fico pensando nesse cara, entendeu? Eu acho que falta nas entradas da cidade mais sinalização. Já tem algumas, mais sinalização sobre isso. Essa é a minha opinião.
E falando só um pouquinho desse negócio da uva do Lula, né, que ele plantou lá e mandou o recado pro Trump, na minha opinião, essa atitude não condiz com um presidente da República do tamanho de uma república do tamanho do Brasil. Isso é uma vergonha. Provocar a pessoa dessa maneira, eu acho uma vergonha. Isso prova que o Lula não está nem um pouco afim de negociar. Que tenham os problemas as empresas, porque agora o que o Trump vai fazer? Aumentar as restrições. Isso aí, com certeza. Um grande abraço a todos. É a minha opinião, tá? DJ Ale. Sempre bem-vinda, DJ Ale. Ele se refere a um vídeo publicado pelo presidente Lula em uma rede social em que ele aparece plantando sementes de uva no Palácio da Alvorada e diz, se dirigindo ao presidente Donald Trump: estou plantando comida, não planto violência, nem planto o ódio. E convida o presidente Donald Trump a conhecer o Brasil verdadeiro. Ele diz: por isso o presidente Trump queria aproveitar este sábado plantando uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que espero um dia você possa visitar e a gente conversar para que você conheça o Brasil verdadeiro. Mensagem que foi publicada na noite de sábado, no momento em que o Brasil é alvo do tarifaço dos Estados Unidos. Olha, sinceramente, eu concordo com muitas das opiniões sobre a postura do presidente Lula, que exagera demais às vezes no personagem, pensando também nas eleições do ano que vem. Mas esse vídeo especificamente, eu não achei nada demais. Eu vi o vídeo, não achei que foi em tom de provocação, foi um tom de: presidente, vamos conversar, de um jeito brasileiro de ser, de olha, vem aqui um dia conhecer o Palácio da Alvorada, conhecer as nossas frutas. Porque também a gente não pode ficar com essa de isso vai agradar, isso vai desagradar o Donald Trump. Acho que em relações comerciais você tem que ter maturidade dos dois lados, ponto. Poderia ser evitado esse vídeo? Talvez, mas também a gente não pode pensar em tudo o que acontece no Brasil se isso vai agradar ou desagradar o presidente dos Estados Unidos. Porque, olha, tem ministro, embaixador, vice-presidente da República negociando para cá, falando com isso, falando com aquele, tentando chegar ao meio termo e nada tá resolvendo. Não é o vídeo da uva que vai fazer o Brasil ser mais taxado ou menos taxado. Eu acho que o que a gente precisa mesmo olhar com muito mais seriedade do que a gente está vendo e está tratando muito mais como folclore é a postura do deputado Eduardo Bolsonaro, que o Congresso está agora só pensando que, olha, talvez seja a hora de caçar o mandato de quem está esbravejando, negociando tarifas que quebram boa parte da economia brasileira e estão tratando só como uma figura excêntrica. Claro que não dá para comparar um deputado federal com o presidente da República, mas também achar que tudo vai ser motivo de mais tarifa é viver com um medo que não me parece proporcional ao vídeo em si que foi publicado. Pelo menos é assim que eu tenho visto. Walter Sena pensa parecido? Tem outra opinião? O que pensa a respeito de Lula plantar uva e dizer a Donald Trump que quer um dia a visita dele no palácio? O problema aí não está nem no vídeo, porque está até bem humorado o vídeo. O Lula sempre foi desse jeito, não mudou um milímetro do que ele sempre fez. O problema é o momento e as circunstâncias, né? A gente vê que Donald Trump, negociando com outros países, a gente não consegue imaginar que ele passaria a negociar com o Brasil ou visitar o Brasil a partir de um vídeo desse. Né? Então, o que me passa a impressão? Que o presidente do Brasil, ele está, às vezes, brincando, fazendo a jogada que ele faz internamente. E para discutir com uma pessoa do jeito que é o Trump, e todo mundo já, a essa altura já conhece como ele age, que ele faz uma provocação, ele mete uma tarifa, se houver retaliação, ele amplia a tarifa. Quer dizer, isso, eu acho que não vai cair lá um vídeo desse, sinceramente, e fazer com que ele amplie a tarifa. Acho que não tem esse condão um vídeo desse. Mas mostra que o presidente da República está brincando com uma coisa mais séria. Eu acho que ele poderia, porque quando ele convida o Trump para conhecer o Brasil de verdade, eu acho que ele está subestimando as informações que o presidente americano tem do país.
né? Especialmente a questão da violência, a questão dos tentáculos que as facções criminosas já espalharam em instituições brasileiras, e que o presidente Trump está tratando essas ações como terroristas, e o Brasil se negou a fazer isso. Então tem umas questões importantes que não dá para tapar o sol com a peneira. E eu repito, né, nem o presidente da República, nem o Congresso Nacional, nem o STF e nem a família Bolsonaro devem subestimar o que está acontecendo. É uma coisa muito séria, é uma coisa que só quem é prejudicado é o povo brasileiro, porque os políticos têm as artimanhas deles para uma hora se livrar da cassação, uma hora se livrar da prisão, ou depois de algum tempo voltar, né? A gente já viu tanta gente condenada que depois volta e é eleita pelo povo, né? Então é um problema muito sério. Eu acho que está precisando aí, as autoridades brasileiras precisam colocar mais os pezinhos no chão e começar a pensar a vida como ela é, né? E a diplomacia como ela é, e não como esse grupo ou aquele grupo gostaria que fosse. Eu acho que está faltando mais responsabilidade de todas as duas partes, né, que estão mais envolvidas nesse esquema. Tanto o governo quanto essa oposição enfileirada especificamente aí pela família Bolsonaro. Hoje teve uma resposta, ainda estamos aguardando qual será a resposta do governo federal a respeito das investigações econômicas do Brasil. Então, o governo vai enviar hoje aos Estados Unidos a resposta da investigação que tem o Pix como um dos alvos. Mas tivemos, no final da semana, uma resposta da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que protocolou respostas técnicas à investigação que o governo dos Estados Unidos abriu contra o nosso país pelo que consideram ser práticas desleais de comércio. O documento da CNA foi protocolado junto ao Sistema Eletrônico do Escritório do Representante Comercial, e as respostas se dão no âmbito da investigação aberta contra o Brasil em 15 de julho, com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana. Na defesa que foi enviada pela Confederação Nacional do Agro, a entidade alegou conformidade e legalidade das práticas que são adotadas pelo país em 3 temas apontados pelo governo norte-americano: tarifas preferenciais, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. A defesa do agronegócio brasileiro diz que o Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque nós somos altamente produtivos e competitivos, e que representa a CNA mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros, com a confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso não só do agro, mas de toda a economia brasileira em um comércio internacional justo, transparente e baseado em regras claras. No âmbito das tarifas preferenciais, a CNA argumentou que os Estados Unidos e o Brasil têm um tratamento preferencial de forma limitada em conformidade com acordos compatíveis com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, são entidades do agronegócio tentando convencer as autoridades americanas de que o Brasil faz está em conformidade com as regras econômicas estabelecidas também para transferências internacionais. Uma última mensagem de áudio, daqui a pouco a gente traz a política local, porque tem assunto importante a ser tratado em Campinas hoje também. Bom dia, Heitor. Bom dia. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que assim, o que não condiz com o presidente é ser um lambibotas, entendeu? Ele tá certíssimo. Aqui o país é nosso, é dos brasileiros, não é de americano. Americano manda lá nos Estados Unidos, a gente manda aqui. Independente, vai tacar bomba, pode tacar bomba onde que ele quiser no Brasil, se ele quiser. Mas a gente não vai deixar de ser brasileiro. Não é lambibotas igual alguns aí. Mensagem do Marco Silva Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Agora, há um movimento sendo feito na América Latina pelos Estados Unidos que ainda não mexe diretamente com o Brasil. Os Estados Unidos enviam 4.000 militares e submarinos nucleares contra cartéis da América Latina.
Uma mobilização militar como há muito não se via no nosso continente. Quem vai explicar pra gente qual é essa interferência e o que o presidente Donald Trump fala a respeito disso no combate ao tráfico internacional, mas com a presença do exército americano em alguns países da América Latina, é o repórter Pedro Paiva no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Soldados da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos começaram a ser deslocados para o Mar do Caribe, numa operação desenhada pelo Pentágono. Segundo a agência Reuters, o objetivo é enfrentar grupos de narcotraficantes, classificados como organizações terroristas pela Casa Branca. A ação ocorre poucos dias depois do presidente Donald Trump assinar um decreto que permite o uso da força militar contra os cartéis na América Latina. Ao menos 8 facções seriam alvo da operação. Entre elas estão o Tren de Aragua da Venezuela, o MS-13 de El Salvador e os cartéis de Sinaloa, Jalisco e do Golfo, no México. Os detalhes do plano militar não foram divulgados. Perguntado sobre o decreto, Trump desconversou. Disse que quer proteger os Estados Unidos e que daria mais informações no futuro. Nos últimos dias, soldados americanos realizaram uma série de exercícios militares e reuniões no Panamá e na República Dominicana. Apesar do sigilo sobre a abrangência da operação, questões jurídicas já são apontadas. Entre elas, a possibilidade de assassinatos de cidadãos de outros países por soldados americanos fora de conflitos armados autorizados pelo Congresso. Até o momento, a Casa Branca e o Pentágono não se manifestaram sobre o envio das tropas. Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou qualquer ação americana em solo mexicano. Em maio, Trump chegou a oferecer o envio de soldados para o México, sob o pretexto de auxiliar no combate ao narcotráfico. Oferta negada pela presidente mexicana. Importante trazer só um esclarecimento a respeito dessa movimentação, porque surgiu uma fake news no final de semana que está circulando pela internet de que as Forças Armadas brasileiras romperam com o governo Lula e participaram de um exercício com os Estados Unidos. Essa notícia é mentirosa. Voltou a surgir com esse vídeo dizendo que era parte desse plano do presidente Donald Trump de ter também a presença do exército americano em países aqui do nosso continente. Então, o vídeo que está circulando tem mais de 280 mil visualizações em só um desses vídeos. É, na verdade, um exercício militar de 2018 que vem sendo feito pela Força Aérea Brasileira, integrando militares do Brasil e de países convidados numa simulação que não tem nada a ver com esse mesmo movimento. Então, aviões cargueiros da Força Aérea Americana chegaram ao Brasil no final de julho para um exercício operacional que ocorre, como eu disse, desde 2018, não tem nenhuma relação recente envolvendo o presidente Lula, presidente Donald Trump, apoio do exército às causas bolsonaristas. Então, se você receber esse vídeo com essa característica, dizendo que o exército brasileiro fez um acordo com o exército americano, é fake news, não condiz com a realidade. Quanto a essa participação do exército americano em investigações, ou das autoridades como um todo, porque o Pentágono também foi orientado pelo presidente norte-americano a liderar e, se possível, usar força militar contra cartéis, mas liderar investigações, acredito que nenhuma pessoa de bom senso, Sena, seja contra você investigar grupos criminosos que não respeitam fronteiras entre países. O narcotráfico movimenta tráfico também de dinheiro, tráfico de gente, tráfico de armas, uma movimentação que a gente sabe para que fim tem. Agora, é preciso ter um limite, que os Estados Unidos consigam investigar do portão para dentro da casa e colaborem com investigações que tenham o país de origem como o ponto principal. Então, se vai investigar o Panamá, é o governo do Panamá quem tem que pedir ajuda aos Estados Unidos e as regras panamenhas têm que ser seguidas, e por aí vai. Uma coisa é o governo americano falar: estou com a minha máquina à disposição para ajudar no combate ao narcotráfico.
Outra coisa é dar um chega pra lá no país e falar, dá licença que daqui pra frente investigo eu no seu território. É um negócio bastante complexo, realmente, do ponto de vista aí, geopolítica, quando se trata de movimentação bélica, né, de movimentação de tropas, é uma coisa bem complexa, bem complicada. O que algumas vezes o governo americano diz é que em alguns países, né, o governo, as instituições sólidas lá, que deveriam estar sólidas, a presidência da República, o Congresso, a Justiça, estariam coniventes com o narcotráfico, estariam agindo de certa maneira que facilita o avanço do narcotráfico ou faz vistas grossas para esse negócio. Então é uma coisa bem delicada, porque a gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Normalmente os governos negam essa acusação e fica aquela coisa de narrativa de um lado e de outro. O que os Estados Unidos, nesse caso, sempre falam é que isso acaba atrapalhando lá os americanos, acaba enviando para, furando as fronteiras lá, esse tipo de substância ilegal que atrapalha lá, que corrói as famílias, aquela coisa toda que a gente sabe, e aí fica um tênue fio realmente. Eu concordo com você que cada país tem que resolver os seus problemas. Agora eu não sei até que ponto, né, você deixar para um país corrompido, você resolve o problema. Você vê a Venezuela, por exemplo, que é um caso clássico, né? Ninguém hoje em sã consciência fala que aquilo é uma democracia, que aquela eleição não foi fraudada, do Nicolás Maduro, essa coisa toda. E aí as pessoas falam, não, deixa que o povo venezuelano cuida disso. Aí você de fora que fala, mas como? O povo venezuelano vai cuidar disso? Se o exército está na mão do ditador, as instituições da justiça estão nas mãos do ditador e o povo não tem nenhuma força, embora tenha lá, de vez em quando faz alguma movimentação, algum protesto, mas aí o governo vai lá com a mão pesada do Estado e prende os opositores e acaba os opositores ameaçados de morte, aquela coisa toda. Então é bem complexo, é uma coisa difícil, que eu confesso não ter muita condição de opinar além disso que eu estou fazendo, porque é bem difícil. O Edmilson, sobre o assunto Venezuela, ele fala também, cadê o Madurão, o Nicolás Maduro? Estava latindo igual um cão bravo e agora está escondido em um bunker, igual a topeira que fica embaixo da terra. Tudo que está maduro cai da árvore e estraga no chão. A gente está vivendo eleições complexas em outros países da América Latina, Bolívia também, com uma eleição que promete chegar a próximos capítulos que sempre são preocupantes, mas acho que neste momento a gente tem tanta coisa para se preocupar no Brasil que comprar briga de qualquer outra nação vizinha por causa de eleição não é o caso. E eu digo comprar briga não é nem oficial, tá? Eu digo na nossa vida mesmo, de achar brecha para arrumar mais um motivo de briga numa vida nossa que já tá tão confusa como que a gente já estamos cheios de problemas. Não, tô tranquilo de brigar por causa de Evo Morales e Nicolás Maduro, hein, Senna? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Mas então a gente vê a geopolítica, a gente vê a movimentação partindo para um lado que é muito perigoso, é muito arriscado. Então é o que eu falo, né? Eu acho que está na hora de baixar a temperatura, não ficar apostando no conflito, porque não vai dar certo. O Brasil entrar em conflito diplomático não vai funcionar para nenhum dos dois lados, viu? Nem para a família Bolsonaro e nem para o governo atual. Eu acho que precisa se baixar a temperatura, não se trata de ficar de joelhos, não se trata de lamber botas e não se trata também de ficar dobrando a aposta. Tem que se encontrar um jeito de diplomaticamente resolver a parada. E eu tô vendo que isso tá cada vez mais difícil isso. E os novos capítulos, pensando também no reflexo da relação Brasil-Estados Unidos, passam pela preparação das eleições 2026. Vamos trazer aqui uma reportagem do evento de lançamento do pré-candidato a presidente Romeu Zema, governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, nome que basicamente carrega o partido nas costas e que tem, no final do mandato de governador de Minas Gerais, a expectativa de ser um nome competitivo para as eleições presidenciais do ano que vem. O repórter Fábio Melo acompanhou a comitiva que acompanhou Romeu Zema, o evento que o lançou como pré-candidato à presidência,
e contou com a participação de várias lideranças do Partido Novo. Reportagem traz para você um pouco de como foi o lançamento oficial de Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. Dezenas de apoiadores e políticos participaram do evento na Câmara Americana de Comércio. Entre eles, o líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hatten, o senador Eduardo Girão, o deputado federal Ricardo Salles e o ex-deputado Deltan Dallagnol. Os principais alvos do discurso de Romeu Zema foram Lula e PT. Vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa. O lulismo, nós sabemos, está fundando o Brasil e chegou a hora de virar essa página. Quando um militante gritou anistia, Romeu Zema ignorou o tema, mas criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Romeu Zema também falou em reforma do Estado e combate ao crime organizado. O governador falou ainda do BRICS, o grupo de parceiros comerciais que inclui, entre outros países, Brasil, Rússia, China e África do Sul. O BRICS é uma colcha de retalhos, um Frankenstein. É um presidente que tem se aliado, se aproximado de ditadores, de países onde não há nenhuma liberdade. A pré-candidatura de Zema pelo Novo pode ser também uma estratégia de sobrevivência do partido. Atualmente, a legenda conta com apenas 5 deputados federais eleitos. Para continuar existindo a partir da próxima eleição, precisará ocupar 13 cadeiras, além de atingir ao menos 2,5% dos votos válidos na Câmara e 1,5% em 9 estados. Empresário, Romeu Zema governa Minas Gerais desde 2019. Foi reeleito em 2022 no primeiro turno com mais de 56% dos votos. Zema não é o primeiro a se lançar na corrida eleitoral. Em abril, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, também anunciou que concorrerá à presidência. Movimentos que geram uma resposta da família Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, horas depois do encerramento do evento com Romeu Zema, compartilhou nas redes sociais uma crítica aos governadores democráticos de direita. Foi assim que ele citou, sem falar nomes, mas Carlos afirma que os políticos se comportam como ratos e que se limitam a fazer oposição ao PT. A publicação foi compartilhada também pelo irmão, deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e citou presos políticos, fazendo referência aos investigados e condenados pelos ataques à sede dos 3 poderes em 8 de janeiro. Escreveu Carlos no X, o antigo Twitter: enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente, sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clesão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia e os tais, entre aspas, direitistas se calam. A verdade é dura, todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança. Não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Foi o que escreveu o vereador Carlos Bolsonaro. A jornalista Mônica Bergamo, colunista da Band News FM, também da Folha de São Paulo, disse, na manhã de hoje, na Band News FM, e o texto está publicado também no portal band.com.br, que a recente declaração de Carlos Bolsonaro sobre a piscina cheia de ratos pode ser a manifestação pública de uma revolta do clã bolsonarista contra esses governadores. Isso já está meio no ar, a gente já consegue sentir. Mas onde é que entra a informação mais recente? O governador Tarcísio de Freitas, embora negue a intenção de disputar a presidência da República, estaria se encontrando com o empresariado e com os setores do mercado financeiro que o enxergam como uma alternativa viável para a candidatura à presidência do ano que vem. Um almoço recente
com o que a jornalista Mônica Bergamo chama de a nata do setor financeiro, aconteceu e Tarcísio foi ovacionado após um longo discurso, visto como um aceno à sua candidatura. A articulação em torno de Tarcísio ocorre logo após a prisão de Bolsonaro e é interpretada pelos aliados do ex-presidente como uma insensibilidade e uma pressa para ocupar o seu lugar. Movimento político que me parece para 2026, Sena, é o seguinte: a esquerda se agarrando ao presidente Lula porque não há uma alternativa. Queira Lula ou não, ele será o candidato. E me parece que ele quer. Não me parece sequer o PT cogitar um outro nome de Geraldo Alckmin, de Simone Tebet, de Fernando Haddad, que foram colocados quando Lula assume para esse terceiro mandato, com aquele gostinho de será que vai ter um quarto ou não? A esquerda está fechada com Lula e ponto final. Não se tem brecha nem para uma alternativa como, por exemplo, Ciro Gomes, que já não agrada mais à esquerda, que pede os votos da direita e que vai se filiar ao PSDB nessa semana para ser muito possivelmente candidato a governador do Ceará. E aí, no campo de oposição, o núcleo bolsonarista não abre mão de alguém fiel a Bolsonaro. Eles tentam até o fim derrubar as medidas que impedem o nome de Jair Bolsonaro estar na urna 2026. Se não for possível Bolsonaro concorrer, tem que ser alguém que é muito leal a ele. E lealdade neste momento significa defender as ações do presidente Donald Trump a qualquer custo, defender o impeachment de Alexandre de Moraes e defender a anistia ampla e restrita que pode também o liberar de alguma forma para as urnas do ano que vem. E no meio do caminho, há uma boa vontade do mercado, de setores da economia, de uma parte do eleitorado que queria uma terceira via para nomes como de Tarcísio, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e outros que possam aparecer no meio do caminho. Só que esses nomes, para se tornarem competitivos, eles vão ter que tomar uma postura. Ou de romper oficialmente com o bolsonarismo e dizer sou uma terceira via oficial, ou de abraçar as pautas bolsonaristas e ter a bênção de alguém que é um fenômeno de urna. No meio do caminho, o que me parece que pode acontecer no ano que vem. Tudo bem, pode surgir uma terceira via. Mas na hora do vamos ver, quando chegar lá no primeiro domingo de outubro, vai ser feito o voto útil. O bolsonarista não vai abrir mão daquele que tiver a bênção de Jair Bolsonaro para ser o candidato, pensando que o Tarcísio, o Zema, alguém que tenha rompido, vai ser um candidato que vai ganhar do Lula. Não. Ou vota no meu, ou não vota em ninguém. E aquele candidato da terceira via corre o risco de ter os votos minguando pela movimentação de voto útil daquele que não quer a reeleição do presidente Lula. Então, embora haja uma boa vontade com nomes para uma terceira via, para uma alternativa, a eleição 2026 vai ser polarizada mais uma vez nesse país, Sena. Eu também acho que sim. E vou até além do que você falou. A família Bolsonaro ali, a família está pensando nesse esquema aí de, eu acho que tem muitos candidatos que absorvem essa pauta bolsonarista de anistia, aquela coisa toda. Alguns deles falam publicamente, como o Ronaldo Caiado, por exemplo, ele fala que no primeiro ato como presidente da República vai ser aprovar a anistia, vai conceder o perdão lá para todo mundo. Mas eu acho que é pior do que isso. A família Bolsonaro pensa o seguinte: tem que ser o Bolsonaro. Se não for o Bolsonaro, alguém da família do Bolsonaro. É pior do que alguém que vai atender a essa pauta da família Bolsonaro. Mas tem um outro detalhe, por outro lado, que é o seguinte: independentemente se o Bolsonaro provavelmente não vai ser o candidato, porque além da questão da possível condenação ou da provável condenação, ele tem uma questão que ele está barrado pela lei da ficha limpa, que não tem a ver com esse processo de condenação dele. Então é muito pouco provável que ele consiga, nesse período, reconquistar o direito de colocar o nome dele na urna eletrônica. Mas aí tem o seguinte, Heitor e ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes. O eleitor, eu acho que ele vai se comportar na eleição como se comportou nessas últimas eleições de prefeito.
Né? Então, em São Paulo, por exemplo, tinha um candidato que o bolsonarismo abraçou, que foi Pablo Marçal. Aí Pablo Marçal fez umas besteiras enormes durante a campanha, entre elas lá, a que acabou sendo a gota d'água, foi ele falsificar um atestado lá, né, médico. E aí, claro, não foi para o segundo turno. Mas o eleitor bolsonarista, para não eleger o Boulos, foi correndo lá pro Ricardo Nunes. Que era o candidato oficial do Bolsonaro desde o início. Mas era um candidato assim, meio que eu vou subir porque não tem outro jeito no palanque, né? O próprio Bolsonaro tinha dito que não é o candidato dos sonhos, mas, bom, independentemente disso, então, o que acontece hoje na eleição presidencial, acho que vai ser assim. Eu acho que Zema, Tarcísio... Tarcísio, eu realmente não sei se ele vai sair candidato sem as bênçãos do Bolsonaro, porque Tarcísio depende bastante. Acho que a carreira de Tarcísio de Freitas, ela surgiu, ela foi apoiada e realmente ele deve muito ao Bolsonaro. Diferente do Zema, do Ratinho e do Ronaldo Caiado, que já tinha uma história, né? Já tem uma história, já tem nome próprio, aquela coisa toda. Eu acho que esses três, fora o Tarcísio, eu acho que vão sair candidato, né? Pelo menos Zema e o Caiado já está resolvido, independentemente disso. Aí não é uma questão de ser rato, de estar traindo. Todo mundo tem o direito de se candidatar. E as coisas vão se convergir entre direita e esquerda no segundo turno. Isso é uma coisa cristalina para mim. Então, e a família Bolsonaro, eu vou contar, é muito ciumenta, muito complicada, muito barraqueira, né? Então, eu acho que esse é um problema que acaba atrapalhando as pessoas que são de direita ou que pretendem criar uma terceira via, coisa desse tipo. Então, a terceira via só vai se viabilizar na eleição no segundo turno. Primeiro turno vai ser essa coisa, cada um para si. Agora, a esquerda tem um problema, como você já pontuou aí. É Lula e o plano B e o plano C é Lula. Então, é um problema para segundo turno. Porque se tiverem lá 8 candidatos da direita e o Lula, não adianta o Boulos apoiar, a Marina Silva apoiar, isso não vai resolver. Aí no segundo turno, todos os candidatos da direita, com ou sem o apoio do Bolsonaro, vão convergir para aquele que passar para o segundo turno. Então isso pode ser ou não o fiel da balança, e aí quem viver verá se o Lula vai ser capaz de, mais uma vez, conseguir se sair vitorioso. O PT em eleição me lembra aquela seleção que chega na Copa do Mundo depois de uma fase de preparação complicada, sabe aquela seleção que faz uma Copa América meia boca, nas eliminatórias não classifica muito bem, isso vale também, vamos considerar que fosse uma seleção europeia, vai. Na Eurocopa cai na primeira fase, pede amistoso para a seleção pequena, mas que chega na Copa do Mundo, investe tudo na Copa do Mundo, porque o PT até hoje, em todas as eleições da redemocratização, ou foi o vencedor ou foi o segundo colocado. Algumas vitórias mais expressivas, como de Fernando Henrique, as duas no primeiro turno. Nas outras, o PT presente no segundo turno, perdendo as eleições. Então, essa fase de preparação para as eleições de 2026, ela é muito diferente do que qualquer outra coisa que nós teremos daqui para frente. Mas o PT não fez muito voto em prefeitura. O PT não tem uma alternativa ao Lula. Sim, isso tudo é fato. Mas o PT é uma máquina de ganhar eleição ou de disputar competitivamente a eleição majoritária de presidente da República desde o período de redemocratização. O PT sempre foi o primeiro ou segundo colocado em qualquer disputa. Não será diferente no ano que vem. O PT estará presente no segundo turno. A dúvida é contra quem ou se teremos um segundo turno. O núcleo bolsonarista é quem está rachando muito mais à direita do que a esquerda, que pode até não gostar do presidente Lula, mas vai abraçar a campanha de qualquer forma. A chance de rachar voto da oposição ao governo do PT é muito grande com os movimentos que a gente está vendo, tanto do bolsonarismo querendo acelerar até o fim com as medidas americanas, quanto dos governadores que não sabem se tá junto ou se não tá. Uma hora eles vão ter que escolher, porque senão vão rachar os votos e corre o risco do PT aproveitar isso muito bem e ser eleito ainda num primeiro turno. Mas isso a gente vai saber com os próximos capítulos que ainda acontecem nos próximos meses. Um rápido intervalo, na volta. Amanhã Bandeirantes fala sobre os projetos aqui de Campinas.
ligados à proteção de crianças e adolescentes, tanto na internet quanto nas salas de aula. Eles estão em pauta nesta semana e a gente traz a informação para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 17 minutos. Levar um dia inteiro para emitir uma nota. Só essa frase eu tenho certeza que já pegou no coração de muita gente, já deu aquele gatilho de é assim mesmo na minha empresa. É raro, mas acontece sempre. E acontecia também com a Gisele. Emitir uma nota de importação, por exemplo, era assim. Um dia inteiro para ter todas as informações para essa nota fiscal na IBS do Brasil, uma indústria de papel e celulose. A Gisele, que é analista fiscal por lá, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas, feito com base em planilhas, que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. E não dá, né? Com a rotina agitada, com o nosso cotidiano, parar tudo por conta de uma nota ser emitida. Mas isso ficou no passado, depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema. Hoje, a Gisele emite uma nota de importação em 10 minutos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos, a produção está organizada e olha o tempo que o WK Radar agilizou para a Gisele e para a IBS do Brasil. Quer saber como o WK Radar pode ajudar também a sua indústria, a sua empresa, como fez com a Gisele? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes.
11h19, 2 projetos de lei foram protocolados na Câmara Municipal de Campinas em meio à onda de denúncias feitas pelo youtuber influenciador digital Felca da adultização, sexualização de crianças e adolescentes. O primeiro projeto é da vereadora Mariana Conte, do PSOL. Institui a Política Municipal de Combate à Cyberpedofilia, Adultização e Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, denominada Lei Felca. A proposta estabelece um conjunto de ações para prevenir, reprimir e combater todas as formas de abuso e exploração sexual infanto-juvenil na internet. O que é que o texto fala a respeito disso? Iniciativa da sociedade civil e da iniciativa privada também, para promover uma cultura de paz, segurança e responsabilização dentro e fora do ambiente digital, seguindo o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Medidas práticas. Campanhas educativas permanentes nas escolas da rede municipal voltadas a estudantes, aos pais responsáveis e aos profissionais de educação. Produção e divulgação de materiais informativos por canais oficiais da Prefeitura. Inclusão do tema da segurança digital e combate à cyberpedofilia na formação dos educadores. E está prevista ainda a capacitação de profissionais de saúde, da assistência social e da guarda municipal para a identificação dos sinais de violência encaminhados a essas corporações. O projeto ainda prevê a criação de um canal de denúncia sigiloso, algo semelhante com o que tem, por exemplo, para o Disque Denúncia, o Disque 100, mas voltado para a atenção de crianças e adolescentes, além da divulgação permanente do próprio Disque 100 nesses materiais publicados, uma vez constituída a Política Municipal de Combate à Cyberpedofilia. O outro projeto é do vereador Felipe Marquesi, do PSB, projeto que proíbe a participação ou exposição de crianças e adolescentes a atividades escolares, danças, manifestações culturais, exposições de arte ou qualquer outro evento que possa contribuir para a sexualização precoce. A proposta prevê ainda a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil da rede pública de ensino. Ficando vedada a instituições públicas ou privadas ter qualquer apresentação com coreografias, conteúdos ou manifestações de cunho pornográfico, erótico ou obsceno, assim como contato visual com nudez ou seminudez de artistas, para que seja presencialmente ou feito por forma de imagem. Exposição de arte com esse tipo de conteúdo também estariam proibidas para menores de idade. Bom, os dois assuntos, Sena, vêm ao total encontro daquilo que a sociedade discute nesse momento. A questão é a seguinte. Primeiro ponto. São vereadores de partidos que dialogam bem no cenário nacional, mas que aqui são completas oposições. O PSB é base do governo Dário, base forte, com o vice-prefeito inclusive, e o PSOL é oposição, tendo a vereadora Mariana Conte e a sua principal liderança por ter sido a mais votada na eleição do ano passado. Seria muito interessante, mas muito utópico, que os dois projetos conversassem para se tornar um só, para que os vereadores conseguissem sentar à mesma mesa e apresentasse algo que não tivesse resistência de um lado ou de outro em função do partido em que o projeto foi apresentado. No mais, os assuntos me parecem um pouco repetitivos. A criação de um projeto de política contra a pedofilia é importante, mas que já deveria existir no plano municipal, estadual e federal. E não é Campinas que vai combater o cyberbullying se não houver essa discussão no âmbito federal. Não é Campinas que vai conseguir brigar com redes sociais se Brasília está tanto quanto receosa quanto a esse tema. E no aspecto do vereador Felipe Marquesi, a proibição de crianças e adolescentes em eventos que falem de nudez, exposição física do corpo, já existe através da censura. Você não pode colocar uma criança de 10 anos para assistir um filme que tenha cena de nudez com a censura 18, uma peça teatral. Ah, mas acontecem abusos pontuais que precisam ser investigados e denunciados. Então, acho válido que os vereadores em Campinas estejam pelo menos discutindo o assunto que está em pauta no momento. Mas soluções práticas me parecem que não vão sair tão cedo da Câmara Municipal.
É difícil. O bom seria mesmo se esses vereadores, pelo menos uma vez na vida, convergissem para um projeto único, né? Porque daí seria até mais fácil a aprovação, né? Quando não tem aquela briga ridícula de esquerda e direita nas tribunas, que não leva realmente a nada. E numa hora dessa, quando o objetivo final é proteger crianças e adolescentes, então acho que poderia haver ali realmente um acordo entre as duas partes e os dois assinarem um projeto, sei lá. Porque vai ser muito difícil, seja da direita, seja da esquerda, fazer um projeto que não vai ter nenhum dos dois lados reclamando. Com relação à questão, é claro que tudo que envolva a rede mundial de computadores, a internet, você não consegue fazer uma legislação municipal para conter. Isso realmente não tem o menor sentido, né? Porque a legislação municipal não vai conseguir se sobrepor a uma coisa que deve partir de Brasília, deve partir de uma unidade nacional. Agora, é claro que alguns movimentos locais, do tipo de orientação nas escolas municipais, questão de peças públicas, né, de cultura e arte, alguma coisa poderia ser colocada num projeto municipal para que, pelo menos nesse sentido, poderíamos ter uma legislação clara, objetiva, e que as pessoas desse meio cultural pudessem depois seguir. E como você falou, caso haja um problema aqui ou outro ali, poderia-se pontualmente resolver com punições. Então, já mais ou menos o que você falou, tem que haver uma convergência, né? E os outros vereadores também entenderem que alguma coisa deve ser feita para que a cidade de Campinas, pelo menos, tenha algum exemplo a dar no sentido de restringir possibilidades de colocar em risco crianças e adolescentes aqui da cidade. O influenciador Ítalo Santos, que é um dos principais alvos e que não pode ser apenas nas costas dele a história toda, precisa, portanto, que haja uma ampliação. Claro que ele tem que ser investigado, se condenado, pagar por tudo, mas não pode achar que a sexualização na internet se resume a Ítalo Santos. É muito maior do que isso, e é só para não virar o fantasma da vez e depois a gente esquecer o assunto, virar a página e fingir que tá tudo normal. Mas hoje ele deve ser transferido de Carapicuíba, permanece na Grande São Paulo e ele está à disposição da Justiça no caso que é investigado pelo Ministério Público da Paraíba. E a programação da Bandeirantes vai trazer atualização ao longo desta segunda-feira. Agradecendo as mensagens que chegam do Adriano Vermelho sobre Trump, Lula, Bolsonaro, ele diz: nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não haverá entendimento algum. O conflito é muito interessante para todos. Posições devem ficar evidenciadas. Afinal, amigos, não há herói se não houver vilão. Eles se retroalimentam, eles precisam justificar, às vezes, até as piores decisões e posicionamentos. Todos ganham, menos nós. Desejando bom dia aqui, o Adriano Vermelho. Agradecendo também ao André, que acredita que o eleitor considerado mais moderado possa, no primeiro turno, votar em Lula para evitar o bolsonarismo. E a última mensagem aqui do Edson Elias. Bom dia para você, Edson. Concordo que o país tem que cuidar dos seus próprios problemas. Mas você está vendo alguma ação do governo, tanto de direita como de esquerda no Brasil, tomar alguma ação contra crime organizado que nas últimas décadas só tem crescido? Algumas atitudes do Congresso em endurecer as leis penais? O Edson também não vê. Juiz liberando o criminoso e traficante em audiência de custódia com dezenas de passagens pela polícia. Isso está acontecendo. Pessoas morrendo por causa de um celular e outros problemas ligados à violência aqui no nosso país. 11h28. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui, agradecendo pela sua companhia. Amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã, depois do Jornal Gente. Walter Sena espera você às 10:07 da noite no Band Cidade, com o Giro da Notícia, com o principal telejornal do nosso interior paulista. Até lá, Sena. E coladinho no Brasil urgente, né, Heitor? Muito obrigado, bom dia a todos. 5h30 da tarde, espero você também na tela da Band Mais TV. Amanhã, Nath Luquezzi estará de volta das férias aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço e continue na Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.